A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos seus canais de apologética. Nós temos aqui os nossos dois canais, Tradição Católica e Debates, e o canal do Fábio Pentecostes, ou o canal do ex-protestante, Protestante Fábio Pentecostes. Muito bem, hoje nós vamos trazer um vídeo diferenciado, um vídeo diferente como você nunca viu aqui no canal. Nenhum dos canais aqui você viu um vídeo dessa maneira que você vai ver hoje. Hoje nós vamos denunciar, é uma denúncia séria, né? Nós vamos denunciar várias seitas. E para nós, essas seitas são consideradas como seitas protestantes, porque um dia essas pessoas se espelharam ou fizeram parte do corpo de Cristo, apostataram ou entraram por um cisma e estão hoje enganando as pessoas. Eu quero falar hoje de várias seitas, eu vou falar delas ao pé da letra. Esse vídeo aqui merece que você compartilhe, porque tem muitos católicos no Brasil inteiro e no mundo sendo enganados por essas seitas. Irmão Fábio, você está cansado de falar sobre o enganamento que as seitas fazem, né? As seitas protestantes, meus irmãos. Seitas protestantes, você já conhece, protestantes. Mas essas seitas que eu vou fazer denúncia aqui hoje, que eu vou mostrar para vocês, vídeo eu não vou mostrar, mas vou mostrar foto para vocês, falar de cada uma. Você vai ver na tela aí, nosso diretor já está de prontidão para jogar essas fotos na tela. Você vai ver que elas são cópias fiéis, e até as cismáticas, que muitos católicos estão indo missas, porque alguns já me disseram, olha, lá tem os sacramentos, lá tem a hóstia. É do mesmo jeito da Igreja Católica, mas só que tem pregação. As pessoas decepcionadas com a Igreja Católica Apostólica Romana, não com a Igreja em si, mas por causa dessa CNBB e de bispos da teologia e padres da teologia da libertação, estão indo para essas vertentes, achando que é católica, porque lá está escrito, somos parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui o dedo, ó. Não é verdade. Mas antes de nós falarmos dessas seitas, hoje nós vamos denunciar duas seitas perigosas e que muitos católicos estão frequentando e não sabem que é uma seita, não é? E hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo, por isso vale muito salientar o seu like, se inscrever e compartilhar, não é por caridade, porque Jesus disse que o mal tem que ser denunciado em cima dos telhados, meus irmãos. Essa é uma verdade. Vamos pegar logo um verso bíblico para nós entrarmos nesse assunto. Diretor, põe na tela Hebreus 9, 24. Eis porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro. Só até aqui a vírgula mesmo, é o suficiente. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos, aqui esse texto da Sagrada Escritura está dizendo que Jesus não entra em igreja fundada por homens, que é figura da verdadeira. E o que você vai ver agora comigo, essas igrejas que você vai ver agora comigo, elas são figura da verdadeira. Por isso que eu digo, católico que não conhece a doutrina, católico que não conhece liturgia, é presa fácil para os lobos. E como tem lobo de prontidão no tempo em que nós estamos vivendo. Porque é os últimos tempos. Já se aproxima a vinda de Jesus. Então surgiram muitos falsos profetas, Mateus 24, 24, que farão milagres estupendosos, grandiosos, a ponto de seduzir até mesmo escolhidos. Imagina os escolhidos, quem são esses escolhidos, irmão Fábio? Os que têm conhecimento doutrinário. E imagina os que não têm. Fazer as 4, 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Essa seita que nós vamos começar mostrando agora, eu vou te ensinar. Diretor, põe na tela. A primeira seita que nós vamos falar dela é a seita episcopal
que se denomina como Igreja Apostólica Episcopal Carismática. Põe a foto dela aí na tela, diretor. Aí. Vejam aí, meus irmãos. Essa seita, que você está vendo aí a foto aí, veja que o bispo dessa seita está com uma mitra vermelha, né? Não existe mitra. Eu comecei dizendo que as pessoas são enganadas por falta de conhecimento, tanto doutrinário, a liturgia faz parte da doutrina, da sã doutrina, o conjunto da sã doutrina. O conhecimento litúrgico é uma doutrina que faz parte da sã doutrina. Veja aí, você está vendo a mitra, esse negócio que o bispo usa na cabeça. Você olha para o rito romano, se você tem o conhecimento litúrgico, você vai ver aí que nenhum bispo do rito romano usa a mitra vermelha. Não é? Quando eu falo que não tem conhecimento litúrgico, é que você vai ver todas as missas que você for, dessa seita episcopal carismática, você vai ver que eles sempre estão com paramentos vermelhos. Não é? Estolas vermelhas. E no caso do bispo vai ver a mitra vermelha. E não tem no rito romano. É por isso que Deus continua dizendo: meu povo se perde, falta conhecimento, por não conhecer a liturgia, por não conhecer os tempos litúrgicos da igreja e as suas cores, as cores dos paramentos para aquele tempo litúrgico. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, nós temos na igreja o tempo comum, onde é celebrado de verde. É o maior tempo do calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. É o tempo comum. Depois vem o tempo do advento, onde as celebrações, você viu a estola ou a casula do padre ser de branco, que é o tempo do Natal. Não é? O tempo da preparação para o Natal, que as cores litúrgicas é branca. Você só vai ver o vermelho, sim, aí vem outro tempo litúrgico da igreja, que é o tempo da quaresma. O padre celebra ou com a estola roxa, ou com a casula roxa. Você está compreendendo? Que é o tempo da quaresma. Aí tem os tempos que a igreja, mesmo no tempo da quaresma, mesmo no tempo comum, mesmo no tempo do Natal, que é o advento. Então, nós vemos que se naquele dia, naquele tempo, mesmo nesse período litúrgico da igreja, desse tempo litúrgico da igreja, se tem um santo mártir, por exemplo, o dia de Santa Luzia, mesmo que caia dentro de um tempo litúrgico dessas cores e está dentro do tempo litúrgico da igreja, então o padre celebra com a estola vermelha ou a casula vermelha. Você está compreendendo? Mas nessa seita aí não, põe de novo, diretor, veja aí, veja. Aí, ó. Essa seita episcopal, Igreja Apostólica Episcopal Carismática, ela não tem cores litúrgicas. A cor dela é o vermelho, a cor do comunismo, né? O dragão. Do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, diz que surgiu um grande dragão vermelho. Então, a maioria dessas seitas sempre trazem esse vermelho em homenagem ao dragão. São seitas de Satanás. Veja aí. Como você está vendo aí, essa seita foi fundada nos Estados Unidos em 1992. Essa seita foi fundada nos Estados Unidos em 1992. Eles proclamaram e ordenaram eles mesmos um patriarca que mora nos Estados Unidos, que é o líder dessa seita. Volta para mim, diretor. Então, meus irmãos, essa seita aí é a chamada Igreja Episcopal Carismática. Se você entra no site dela, no Google, como dizem aí, dá um Google, você vai ver que ela vai dizer que ela é parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Deixa eu te dizer, é mentira. É falso. Eles vão dizer que eles têm sucessão apostólica. Não tem, é mentiroso, é falso. Essa seita nem cismática não é. A próxima seita que nós vamos ver, ela é cismática. Mas essa seita aí não é cismática. Foi fundada nos Estados Unidos. Então tem muitos católicos aqui no meu estado de Pernambuco, já se encontra muito, essa seita tem crescido muito. É uma das seitas, meus irmãos, que tem mais crescido no Brasil, é essa seita episcopal carismática, porque ela em tudo imita
a Igreja Católica Apostólica Romana e dizem em ser o corpo de Cristo, em ser a igreja verdadeira. Então, muitos católicos que não têm conhecimento doutrinário, não conhecem, nem sabem o que é sucessão apostólica, vai para essa seita achando que é mesmo parte da Igreja Católica Apostólica Romana, como se fosse um dos ritos orientais que faz parte da Santa Sé que está com o Papa. Meus irmãos, essa seita não está ligada ao Papa, não tem o reconhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana e nem está ligada à Santa Sé. Portanto, se você vai e você frequenta a missa dessa seita e recebe aquela hóstia lá, por não terem sucessão apostólica, não é transformado no corpo, no sangue de Jesus. Ou seja, o milagre da transubstanciação não acontece lá. Assim também como nós vamos falar sobre outra seita. Hoje nós vamos falar sobre várias seitas. Então eu terei aqui 10 minutos para falar dessa seita. Os sacramentos lá não são válidos. A próxima seita que eu vou mostrar para vocês, essa tem enganado muitos católicos também. E essa chegou a canonizar Padre Cícero do Juazeiro. Eu estou me referindo a essa seita aí. Põe na tela, diretor. Que é Igreja Católica Apostólica Brasileira, na tela. Veja aí, ó. Igreja Católica Apostólica Brasileira. Essa sim é cismática, diferentemente da primeira seita que nós vimos, não é cismática, que eles mesmos fundaram. O que é cismática? Cismática é quando um bispo abandona a Igreja Católica Apostólica Romana e funda outra seita fora, e cria outra seita. Essa é cismática. Essa, um bispo era apostatou da fé e fundou essa seita em 1945 aqui no Brasil. Essa seita, que é denominada Católica Apostólica Brasileira, não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. É cismática, não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, nenhum católico do rito romano, da Igreja fundada por Cristo, tem o direito de participar dessas seitas, tanto da Episcopal Carismática como essa seita Igreja Católica Apostólica Brasileira. Volta para mim, diretor. Então, nenhum católico, nenhum de nós podemos participar da missa dessas duas seitas, porque são seitas diabólicas, são seitas de Satanás. Nós sabemos que o nosso irmão Daniel Silveira trouxe uma série de vídeos denunciando uma tal igreja católica da obediência a Deus Pai. Do sujeito que fundou se intitulava em Pedro II, que dizia que o Papa João Paulo II ia chamar ele para declarar o Papa de toda a igreja e nunca chamou. Então também eu não conheço muito sobre essa seita, mas se puder dar uma passadazinha e buscar os vídeos lá no canal do missionário Daniel Silveira, você vai ver. Nosso irmão Denis também tem denunciado outra seita lá, um tal de uma igreja católica palmariana, que eu já vi já. Essa seita parece que ela também está na Colômbia, se não me engano. Para mim, que eu vi lá, acho que na Colômbia, se não me engano, essa seita. Nosso irmão Denis também traz aí no seu canal, Denis o Católico. Muito bem. Então veja, essa seita aí é seita. Igreja Católica Apostólica Brasileira não é a mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Cuidado, católicos! Não pode participar de cultos, são cultos de demônios. Fora da igreja verdadeira não existe salvação. Tá certo? Tudo bem? Porque eu ainda vou falar das igrejas verdadeiras que tem aqui no Brasil, tá? Irmão Fábio, você acabou de dizer que a igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, mas você sabe que a igreja tem dois braços, o latino e o oriental. E eu quero falar um pouco das igrejas orientais aqui no Brasil, da parte oriental, dos ritos orientais da igreja católica, tá? Olha só. Nós vimos aí, essa igreja aí, essa seita, né? Cismática. A terceira seita que eu vou mostrar para você é essa daí. É a seita anglicana. Põe na tela, diretor. Aí a foto dessa bispa. Veja. Seita anglicana que foi rompida, o rei Henrique VIII. Você está vendo aí a foto, a primeira bispa, né? Primeira bispa dessa seita no Brasil, olha aí. A CNBB da Teologia da Libertação, e se espelha em pedir ao Papa a ordenação de mulher padres e até mesmo de bispa, como você está vendo aí a foto dessa bispa aí, dessa seita anglicana. Como eu ia dizendo para vocês, o anglicanismo surgiu pós a Reforma Protestante. O rei Henrique VIII foi pedir para o Papa
que autorizasse a igreja a fazer o seu segundo casamento. O Papa disse, por acaso sou eu, volta para mim, diretor. O Papa disse, por acaso sou eu maior do que a doutrina da igreja? Sou eu por acaso maior do que Cristo, que foi ele que instituiu essa doutrina? O casamento é indissolúvel e único? O rei Henrique VIII ficou chateado e disse, então, se é assim, a igreja da Inglaterra de hoje em diante romperá com a Santa Sé e fará casamento, sim, de pessoas uma segunda vez. E como você sabe, e eu sabemos, a igreja anglicana, que é uma seita, conhecida como seita protestante também, como essas anteriores que vocês viram aí, essa seita, ela ordena mulheres, ela dá bênção ou faz casamento de gente do mesmo sexo, ordena mulheres sacerdotes, e agora, a primeira mulher aí no Brasil é o episcopado, né, dessa seita anglicana. É uma seita diabólica, é uma seita de Satanás. Católicos não podem, católicos apostólicos romanos, participar das missas dessas seitas. São diabólicas, são do diabo. Não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo. Cuidado, que a Igreja de Jesus Cristo é una, santa, católica, universal. E nós somos do rito romano. Muito bem, eu quero falar agora dessas igrejas aqui, porque pode ser que alguém diga, mas ei, meu Jesus, pois eu estou indo na Igreja Católica Maronita comungar. Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, né? Nós conhecemos que a Canção Nova, por muito tempo, transmitia a missa da Igreja Católica do Rito Maronita. Não é? Rito Maronita, lá do Líbano, uma igreja que nasceu com a evangelização dos apóstolos na Síria. Faz parte da Síria. Né? E nós vamos colocar agora na tela. Dom Edgar é o seu bispo, o bispo líder aqui no Brasil. Põe na tela, diretor. Aí está, meus irmãos. Vocês estão vendo aí, Dom Edgar. Essa igreja, ela é apostólica. Essas que eu citei antes, não veio dos apóstolos. Essas igrejas que eu vou mostrar agora, que são católicas de ritos diferentes, é a mesma igreja católica, só que em rito diferente. O seu idioma oficial é o aramaico. Ela é celebrada em aramaico. Quem já assistiu à missa maronita, como eu, pela Canção Nova, nós vemos, você está vendo aí, Dom Edgar, né, é o bispo maronita aqui no Brasil, dos católicos maronitas, não são romanos, é outro rito, tá? Nós somos católicos, volta para mim, diretor. Nós somos católicos do rito romano. Esses aí são católicos maronita, do rito maronita, que São Marão foi quem salvou, na realidade, por isso que ela traz o nome de Marom, de São Marão, o maronita, lá mais ou menos no século III para o século IV. Meus irmãos, católicos, nós católicos, podemos ir à missa da Igreja Católica Maronita? Sim, podemos, porque ela é uma igreja apostólica e ela está ligada à Santa Sé. Ela tem um reconhecimento do Papa. O Papa é o líder, ela tem o seu patriarca, o seu líder, né? Acabei esquecendo agora no momento do vídeo o nome do patriarca da igreja maronita. A igreja maronita, na época do cisma, ela nunca se separou da igreja católica apostólica romana. Nós podemos sim participar da missa e comungar, porque é a mesma, apesar de que a liturgia, o rito muda um pouco, é a mesma crença, é o mesmo Jesus presente, vivo e real na Eucaristia. Essa sim é igreja verdadeira. É corpo, é parte, é membro da igreja verdadeira. Ela é também igreja verdadeira. Uma observação sobre a igreja católica do rito maronita é que o patriarca canoniza 6 santos. Né? O Papa deu essa jurisdição ao patriarca da igreja, dessa denominação, desse rito maronita. Ele mesmo é que canoniza os santos do rito maronita. Mesmo que ela seja celebrada em português, a homilia do Evangelho, a proclamação do Evangelho, mas a consagração das ofertas é em aramaico. É a Igreja do Líbano, aqui no Brasil, os católicos maronitas. Sim, tanto os maronitas podem participar das missas do rito romano, como nós, dos ritos romanos, podemos participar das missas no rito maronita, comungar, como se estivesse na nossa própria missa do rito romano. Certo, meus irmãos? Então tá aí, você viu aí Dom Edgar, né? Dom Edgar é um bispo muito gente boa, né? Que sempre tem trabalhado pelos libaneses aqui no Brasil. Meus irmãos, o próximo rito da igreja que nós vamos ver, não é? O próximo rito da igreja que nós vamos ver é esse daí. Põe na tela, diretor.
Muito bem, nós estamos falando o quê? Estamos falando da Igreja Católica Greco-Melquita. Isso mesmo, Igreja Católica Greco-Melquita. Ela é a igreja mais antiga de todas. É a Igreja de Antioquia. Tendo ela, não o seu patriarca, esse do meio, que vocês veem aí no meio, é o patriarca do rito melquita. Tem ela aqui, a eparquia no Brasil? Sim, dos melquitas. Apesar de trazer esse nome greco, ela não é grega, tá? Tem a Igreja Católica Grega, as que nasceram de São Paulo, a Igreja Católica Grega. Ela é greco-melquita, mas ela é a Igreja de Antioquia. Sim, aquela Antioquia, famosa Antioquia. Muito bem. Aonde Santo Inácio foi bispo dessa igreja. Ela é a igreja mais antiga. O seu patriarca tem aí não só um domínio nacional, volta para mim, diretor, mas como um domínio ligado além de Antioquia, Alexandria no Egito e também em Jerusalém. Não é? Onde nós sabemos que São Tiago foi o bispo que ficou à frente da igreja de Jerusalém. Não é? Então nós estamos vendo aí você me faz a pergunta, irmão Fábio, eu posso participar da missa dos católicos greco-melquita, católicos do rito melquita? Sim. Mas, irmão Fábio, eu não vou confundir ela com a ortodoxa melquita. Você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado nos paramentos, porque a celebração é no rito bizantino. E no rito bizantino não se distingue, é a mesma coisa da igreja, que essa você não pode participar. A igreja ortodoxa, apesar de ter sucessão apostólica, mas ela é cismática. No ano 1054, ela rompeu com a igreja de Roma, rompeu com o Papa, rompeu com a Santa Sé, então você não pode participar da missa da igreja ortodoxa greco-melquita. Tá? Você só pode participar da missa da igreja católica greco-melquita, que tem o seu patriarca. E tem seu bispo aqui, a pentarquia, né? Eparquia aqui no Brasil. Nós podemos participar dessa missa, sim, os sacramentos são válidos. Essa igreja está ligada à Santa Sé, está ligada ao Papa, é um rito da Santa Mãe Igreja. Vejam, meus irmãos, nós temos várias sé patriarcais da igreja, parte da Igreja Católica Oriental. Mas uma dessas sé rompeu com o Papa, com a Santa Sé, que foi a Sé Patriarcal de Constantinopla, onde tem o seu líder, o patriarca, que é o líder da Igreja Ortodoxa. Então nós temos Antioquia, onde tem o Patriarcado de Antioquia, Constantinopla, tem o Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, de Alexandria, conhecemos como os católicos copta do Egito, Alexandria, Jerusalém e romano, tá? Então veja, nós temos e ainda temos o Patriarca Latino de Jerusalém. Então são Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla e o Latino, né? O Patriarca Latino de Jerusalém. Então, meus irmãos, vocês estão vendo aquele pequeno vídeo, eu trouxe denunciando essas três seitas, né? Episcopal Carismática, e Católica Apostólica Brasileira e Anglicana, não é? Muitos irmãos perguntando, eu postei alguns vídeos, os irmãos perguntavam, nossa, irmão, nem sabia disso. Então eu falei, eu vou trazer um vídeo explicando melhor, trazendo mais detalhes a respeito disso. Então vocês não podem confundir essas duas igrejas finais, católico-maronitas, com essas outras, tá? E melquita. Católico-maronita, nós podemos participar da missa e comungar, sim. Católicos melquita, podemos participar da missa do rito melquita e comungar, sim. Porque estão ligados ao Papa. Tudo que está ligado ao Papa e que tem sucessão apostólica é verdadeira, tá? A Igreja Ortodoxa, ela também é verdadeira, mas, como eu estou dizendo, ela rompeu com a Santa Sé. Mas creio eu que voltará, antes da volta de Jesus, a Igreja Ortodoxa voltará para a Igreja de Roma.
Vejam só, meus irmãos, nós também temos a igreja armena, que nunca esteve ligada com o seu patriarca, que não é patriarca, é chamado seu líder bispo de catolicos. A igreja armena tem o catolicos, é uma espécie de um papa. Nunca esteve ligada à Santa Sé. E que nasceu de uma evangelização, que também é uma igreja apostólica. Nós não sabemos se ela um dia vai vir um dia para o seio da igreja. Nunca teve com a igreja, nunca teve com o Papa. Sobre os coptas do Egito, eu queria dar mais uma informação sobre os coptas do Egito. No Egito existe a igreja católica copta, por sinal é a missa mais linda que eu acho, a da igreja católica do rito copta. É a igreja que nasceu, segundo a tradição, com a evangelização de São Marcos, discípulo de São Pedro e evangelista que escreveu um dos evangelhos. São Marcos prega em Alexandria e organiza a liturgia lá, e que hoje conhecemos como copta. O que foi que aconteceu? Ali ficou a igreja que nasceu, era a ortodoxa copta. A igreja ortodoxa copta, ela tem um papa, tá? Esse papa não é reconhecido pela igreja católica apostólica romana. Ela tem um papa. Se eu não estou enganado, é Trodos, o papa Trodos III. Se eu não estou enganado, que agora vive no governo dessa igreja do Egito, chamada ortodoxos copta. Ortodoxos copta, nós também não podemos participar da missa dos ortodoxos coptas, porque são cismáticos, estão fora da igreja católica apostólica romana. Então a igreja católica copta é parte da igreja católica ortodoxa, que resolveram voltar para a Santa Sé, voltar para o Papa. Vários bispos então voltaram, mas depois alguns bispos e padres retomaram a continuação dos ortodoxos copta. Do mesmo jeito, essas igrejas são igrejas sob jurisdição, estão sob da sui juris, que é sobre jurisdição. O que é sobre jurisdição? Por exemplo, a ortodoxa greco-melquita, ela era a igreja original, é a igreja original, mas aí bispos e padres queriam voltar para ter comunhão com a Santa Sé e com o Papa, saíram, e aí ao sair, aí o Papa, sobre jurisdição do Papa, disse: essa igreja, ela é a igreja agora que faz parte da igreja romana, faz parte da Santa Sé, então ela é original, sendo parte da Santa Sé, sendo a igreja católica, agora tornou-se católica porque faz parte da Santa Sé, então ela tem a mesma liturgia, o mesmo rito, o rito bizantino, mas sobre jurisdição papal, a Santa Sé. Então ela é original. Então parte da igreja ortodoxa melquita se separou e tornou-se agora a igreja católica melquita, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe aqui essa explicação, denunciando essas seitas e mostrando, porque são várias igrejas sob jurisdição, né? Você vê aí a igreja latina de Jerusalém, os católicos coptas do Egito sob jurisdição, os católicos melquita, maronita não, porque nunca se separaram, nunca teve igreja maronita ortodoxa. A igreja católica maronita nunca teve ortodoxa maronita, sempre foi católica. Essa foi íntegra, não se dividiu. Há também os católicos círicos da Síria, não é? O Cirico, como alguns chamam, tem também o seu patriarca, são todos que estão ligados à Santa Sé. Existe também os católicos da Índia, que é no rito Malankar e Malabar, né, também, que são missas celebradas em formas diferentes, em outros ritos, da qual nós estamos acostumados a ver no rito romano. Também há a igreja católica no rito caldeu, tá? No rito caldeu, são igrejas sob jurisdição que estão ligadas à Santa Sé, e nós podemos participar das missas, sim, dessas igrejas católicas que têm sucessão apostólica, que estão ligadas ao Papa, à Santa Sé. Certo, irmãos? Ficou claro? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.